Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Eduardo Roberto e hoje vamos trabalhar com gráficos. Alguns dias atrás, o G1 apresentou esse gráfico com a variação do PIB trimestre a trimestre de 2015 até 2020. A ideia aqui é, primeiro, montar um gráfico como esse e, em segundo lugar, criticar um pouco esse gráfico e ver o que poderia ser feito melhor para essa situação. Porque o que nós pregamos é uma frase que eu ouvi do nosso amigo Luiz Gustavo, do Mais Que Planilhas. Ele comenta assim, que gráfico é que nem piada. Se não for de cara você não entender, se precisar explicar, é porque está mal feito. Ok? Então, roda a vinheta e vamos lá montar o nosso gráfico. Ok, para que a gente pudesse trabalhar com esse material, eu já preparei a base. Então eu fui lá nos dados do próprio IBGE, que o IBGE fornece, e coloquei aqui as variações trimestre a trimestre, as variações percentuais do PIB. Vejam que sempre comparando o trimestre, então, quando eu olho aqui 0,40, ele está fazendo que do primeiro para o segundo trimestre cresceu 0,40. E assim sucessivamente para até o segundo trimestre de 2020, que é o que nós temos aqui. Então, o que nós temos que fazer? Vamos incluir um gráfico. Primeira coisa, um atalho, Alt F1, eu já adiciono o gráfico, ele já identifica toda a região, como só tem isso aqui, e já adiciona o meu gráfico. Então, é um atalho bem interessante, legal. Vamos ampliar aqui um pouco, né? Vamos tentar fazer um gráfico similar ao que apresentou o G1. Ok, aqui está essa parte. Uma parte que está um pouco poluindo o nosso gráfico é essa base, onde tem aqui o ano e o trimestre. Então, vamos clicar nela à direita do mouse, formatar eixo. Vamos aqui em opções, eixo, rótulos. E vamos aqui, em vez de próximo ao eixo, vamos clicar e colocar inferior. Veja que ele joga o nosso eixo para a parte inferior, o que já dá uma clareada e deixa o nosso gráfico muito mais clean, muito mais fácil de se trabalhar, ok? Então essa foi a primeira mexida. A segunda, vamos clicar nas barras, direita do mouse, no formatar série de dados e no preenchimento nós vamos querer que inverter se negativo, ou seja, nós vamos querer que ele ponha outro valor se negativo. Aqui nas cores, vamos escolher as cores, né? Vamos clicar a cor aqui. Vamos escolher um azulzinho assim para positivo e vamos escolher um vinho, de repente, para o negativo. Então, uma outra coisa que fica, ele já fica, quando é positivo, fica a barra para cima, mas também fica de uma cor. E quando é negativo, ele fica de outra cor para baixo. Muito bem, está ficando já com a cara daquele outro gráfico. Né? Direita do mouse, de novo, eu posso adicionar rótulo de dados e ele já adiciona o percentual de cada mês. Então, já está muito parecido, né? O outro não tem um percentual, que é um elemento que você poderia retirar também, mas há controvérsias aqui, podemos manter dessa forma. Então veja, montamos o gráfico igual ao G1, ok? Porém, na minha visão, o que eu acho que não está bom nesse gráfico, né? A primeira análise, quando a gente olha, quando eu olho aqui o segundo trimestre de 2020, ele fala que está menos 9,7% em relação a primeiro trimestre de 2020. Então ele caiu 9,7%. Porém, ele está partindo da base zero. Ou seja, a cada trimestre ele zera a base normalmente. Então, na verdade, ele só mostra a evolução trimestre a trimestre, porém sempre comparando com o trimestre anterior. A pergunta é que quando a gente bate o olho e não responde, que é o que a gente fala, que o gráfico ele tem que trazer informações para o usuário, ok, e em relação a 2015, como é que nós estamos? Olhando esse gráfico, a gente não consegue chegar a essa conclusão, infelizmente. A gente sabe que está ruim, né? Que caiu 9,7%, mas se a gente viesse mas aqui nós temos valores negativos e positivos, podemos ter a ideia de que deve estar pior do que 2015. Porém, como nós temos alguns trimestres que cresceram e outros que caíram, e isso é cumulativo, a gente não tem essa nítida... E o usuário não pode ficar com dúvida para tomar ação. Ele tem que ter
clareza no dado fornecido, ok? Então, nós vamos copiar esse gráfico. Então, muito bem, vamos copiar o gráfico e vamos fazer uma alteração só. Então, Ctrl C, copiei o gráfico, dou um Ctrl V. E um outro gráfico similar aqui. Então, só para a gente não perder o anterior, eu vou até preencher ele sem nada, deixar ele sem preencher um por cima do outro. E agora o que eu tenho que fazer? Simplesmente eu vou aqui, ó, em design de gráfico e alterar tipo de gráfico. E vou selecionar um outro tipo, vou selecionar o cascata. Que ele faz o quê? Ele une pontos e ele traz. Veja que ele não mais traz como o anterior, que traz os dados. Vou mexer aqui como. Clicamos aqui. Página inicial. Vamos por sem preenchimento para ficar transparente embaixo. Né? E ele não mais zera a base como o anterior. Né? E se eu trouxer aqui ele para a base 0, ele fica. Veja a diferença do que tinha antes para o que tem agora. Ele não traz mais o valor para o 0, ele mantém do número anterior e vai fazendo a evolução, crescendo ou descendo, e a gente percebe que quando a gente olha esse gráfico, eu consigo facilmente identificar que quando eu olho comparado com o segundo trimestre de 2015, eu estou a menos 14%. Infelizmente, o número não é bom para o país, porém, o gráfico fica melhor se mostrado dessa forma, no meu ponto de vista. Ok? Gostaram da dica? Então, aqui nós aprendemos a colocar séries positivas e negativas dentro do mesmo gráfico de barras e criticamos, colocamos os elementos mais para baixo, na parte inferior, o que ajuda também na visualização, e aprendemos também quando eu uso um tipo de gráfico ou outro tipo de gráfico. Sempre preocupe-se quando você vai montar um gráfico ou apresentar para alguém que não seja uma piada que a gente tem que explicar no final. Ou seja, na verdade o gráfico tem que bater o olho e tirar as suas próprias conclusões. É para isso que nós temos é a nossa obrigação quando a gente constrói um gráfico desse tipo. Espero que tenham gostado, assine nossos canais para receber vídeos como esse. Um forte abraço e pode fazer comentários aqui, ponha sua opinião, isso é sempre bem-vindo, ok? Um forte abraço e até mais.